momento da ocorrência do fato gerador. Para a gente saber, então, quando é que eu vou ter que emitir o documento fiscal, quando é que eu vou ter que pagar. No caso de alienação de bem imóvel, é no momento da alienação do bem imóvel. E aí eu coloquei ali, regime de competência. Isso é um problema que não foi corrigido quando da promulgação da lei complementar e vai ser uma coisa bastante séria no caso das empresas que não sejam incorporadoras e loteadoras. Para incorporação imobiliária e para parcelamento de solo, a gente vai ter regime de caixa. Mas, por um exemplo, qualquer outra empresa, uma holding imobiliária, quando vender o seu imóvel, ainda que de forma parcelada, ela vai ter que recolher o IBS e CBS no ato. Não vai ser sobre cada parcela. A gente não tem regime de caixa nessa hipótese. E outra coisa importante que eu quero falar com vocês é o seguinte: esse regime específico de operações com imóveis, por mais que eu esteja sempre falando de incorporadora, parceladora de solo, uma holding imobiliária, ele aplica-se a toda e qualquer operação que envolva imóvel por contribuinte de IBS-CBS. Então, se uma padaria tiver a sua sede e for vender a sua sede, o cálculo da tributação na venda da sede, do imóvel, vai ser pelo regime específico de operações com imóveis. Faz diferença se tiver no ativo imobilizado? Não, não faz. Ah, no estoque? Também não faz. É sempre igual. É sempre o mesmo cálculo e é pelo regime específico de operações com imóveis. No caso de celebração, quando a gente tiver documento particular aqui, então vai ser no momento da celebração do ato, inclusive de qualquer ajustes posteriores na cessão ou ato oneroso, translativo ou constitutivo de leis reais sobre bens imóveis. De novo, aqui também vão ter regime de competência. No momento do pagamento da locação, cessão onerosa ou arrendamento de bem imóvel, isso foi uma vitória que o setor conseguiu, porque até a PL 68 a gente tinha regime de competência na locação e a gente falava, tá louco. E, na verdade, não era bem um regime de competência, era uma coisa esdrúxula que eles fizeram. Então, não é da assinatura do contrato, mas a partir do vencimento da locação, era o momento da conhecer do fato gerador. E a gente falava assim, mas e se ele não receber? E se ele ficar um ano para receber? Se tiver que entrar com uma ação para receber, vai fazer como? E aí, então, isso foi acolhido. Então, é no momento do pagamento da locação, no momento do pagamento do serviço de administração e intermediação de bem imóvel, e no momento do fornecimento do serviço de construção civil, parecido que a gente tem em ISS hoje. Qual que é a base de cálculo que a gente vai ter? Isso aqui, gente, principalmente nessa parte que eu entro em base de cálculo, é bem por cima, tá? Porque a gente tem 1 milhão de regras e exceções, mas normalmente, no básico, vai ser isso. A base de cálculo do IBS-CBS é o valor da operação na alienação de bem imóvel, da locação, cessão onerosa ou arrendamento de bem imóvel, o valor da cessão ou do ato oneroso translativo ou constitutivo de leis reais sobre bens imóveis, o valor da operação de administração ou intermediação e o valor da operação no serviço de construção civil. Na incorporação imobiliária e no parcelamento de solo, assim como no regime de transição, é a receita recebida. Então, por isso que eu falei, no caso de incorporação imobiliária e parcelamento de solo, aí a gente já sai daquela regra do regime de competência e a base de cálculo, ela vai ser os valores recebidos pelo incorporador e pelo loteador. O mesmo nos regimes de transição, tanto para a locação, quanto para a incorporação imobiliária, quanto para o parcelamento de solo.